E hoje, no último episódio da série No Campo da História, União Bandeirantes. Time de Serafim Meneghel, finalista do Campeonato Paranaense por 5 vezes, mas que agora vive apenas na memória do torcedor. Durante essa semana, as estradas paranaenses foram nossas companheiras em uma viagem de nostalgia e muita emoção. Depois de 1.000 quilômetros percorridos, 4 cidades visitadas, hoje chegou a vez de Bandeirantes. Mas ninguém estava preparado para o que encontramos por lá. O estádio Comendador Luiz Meneghel, trancado. Mas nem precisamos entrar para ver o que aconteceu. Gente, eu não gosto nem de olhar para o estádio, para ser sincero, porque você vê o estado que ele está hoje, né? E a gente, não sendo saudosista, mas faz parte da história da gente, né? Recordar dos momentos bons que passamos ali dentro. Eu moro de lado do estádio aqui, tem hora que eu passo, nem olho de lado para ver a situação que está. No último capítulo da nossa série, vamos mergulhar na história do União Bandeirante. E falar do caçula milionário é lembrar dessa dupla caipira, Tião Abatiá e Paquito, ponto forte do União nas décadas de 60 e 70. É contar a história de Brandão, atacante que de lá saiu para o Coritiba e depois Olympique de Marseille da França. Brandão! União, Brandão! Sempre ele, Brandão! É saber que o clube teve como jogador e treinador ninguém menos que Milton Dessordi, campeão do mundo com a seleção brasileira em 1958. Foi um partido de 58, a primeira seleção organizada do país. Mas, acima de tudo, é olhar o escudo do time, um bandeirante, e associar rapidamente com Serafim Meneghel. Um homem cheio de histórias, folclóricas, verídicas ou não, criaram a imagem de Serafim Meneghel. Aqui na cidade, dizem que um dia ele entrou em campo, deu um tiro na bola para evitar que um pênalti fosse batido contra o União. Mas essa história foi sugerida por um repórter da época para promover a vinda da dupla, Tião Abatiá e Paquito. Ele falou assim, eu vou fazer uma brincadeira e vou pôr lá que você deu um tiro na bola e chegou a dupla caipira, que era Tião Abatiá e Paquito, que chegaram a cavalo em Curitiba. Então foi uma brincadeira de E aquilo, como se diz, estourou pro mundo afora. Essa história, pelo menos, ele nega. Mas olha, era difícil segurar o seu Meneghel. Foram várias as vezes que, revoltado, ele invadiu o gramado. Em uma delas, ele, mais uma vez, indignado com um pênalti contra o União, entrou em campo. O juiz, quando viu o Serafim, teria mudado de ideia e dado impedimento do atacante do outro time. É um cara que entrava no campo, fazia aquela coisa, ele carregava um revólver aqui na cintura, entrava lá, às vezes quando ele não gostava de um lance, ele entrava dentro do campo. Mas era um cara bacana, nunca vi ele fazer mal para ninguém, sempre foi um cara, ele adorava a União, adora até hoje, a gente sabe disso. Mas ele é um cara, uma lenda realmente, Serafim é uma lenda. O apelido dele é Tigrão, né? Mas ele é só o apelido, porque como pessoa, a gente só tem que falar bem dele, uma pessoa humana, de coração bom, ajuda todo mundo. E esse Tigrão anda escondido. Tentamos falar com ele pessoalmente, na fazenda onde trabalha, na casa onde mora, mas nada. Por telefone veio o motivo: problemas de saúde. Eu posso entender isso com você, mas deixa melhor. Foi Serafim Meneghel quem fundou o time em 1964. O time era patrocinado pela empresa de açúcar e álcool da família. Foram 42 anos de parceria e história. Parte dela, hoje, está trancada em uma sala dentro da fábrica. Os troféus, uma camisa do goleiro Fábio, um dos craques revelados pelo União. Tudo fica distante de Serafim Meneghel. Talvez seja difícil para ele olhar e lembrar de um passado tão vitorioso, se dar conta do que aconteceu. O União Bandeirante era uma equipe forte em casa, a torcida apaixonada
Bandeiras, camisas, dia de jogo era dia de alegria. A União é um clube que havia uma ligação muito grande com a cidade, porque a cidade pequena, todo mundo conhecia todo mundo, então era assim, um entusiasmo muito grande, uma alegria, nossa, era só festa mesmo. Foram 5 decisões, 5 vice-campeonatos, 66, 69, 71, 89, 92. Em 89, a classificação para a final veio depois de uma goleada sobre o Matsubara por 3-0, em um dos maiores clássicos do interior paranaense, o do algodão doce. Os jogadores comemoram e o técnico Orlando Bianchini paga sua promessa pela classificação, atravessando o campo de joelhos. A decisão foi contra o Coritiba. No primeiro jogo, 0-0 no Couto Pereira. No segundo, 2-0 para o time da capital. Já em 92, o título ficou perto demais. Foram 3 jogos. No primeiro, 0-0. No segundo, o União vencia por 2-0, mas deixou o Tubarão empatar 2-2. E na decisão deu Londrina, 1-0. Nós disputamos no mesmo ano de 92 a segunda divisão, que era o campeonato da intermediária. De fevereiro a junho, fomos campeões da segunda divisão. E no mesmo ano, a partir de agosto, disputamos a primeira divisão. E continuamos com a mesma base. Mas foi um ano de muito trabalho e muita sorte também, mas muito trabalho, né? Demos sorte de ter uma equipe boa. E fomos até o final do ano, né? Fomos na final contra o Londrina. Com tanta história, é difícil acreditar que desde 2005 o União Bandeirante não existe mais. Os problemas financeiros fizeram com que o 9º lugar no Campeonato Paranaense daquele ano fosse o último suspiro do caçula milionário. O União Bandeirante respirou até as últimas rodadas do Campeonato Paranaense de 2005 para se manter na elite. Heróico, aos 46 minutos do segundo tempo, o time fez 2-1 no Engenheiro Beltrão e garantiu a permanência na primeira divisão do Campeonato Paranaense em 2006. Só que mesmo com esse direito, a diretoria do União pediu à Federação Paranaense a desistência da vaga, alegando problemas financeiros. Isso é uma pena, porque poderia estar em atividade aí, revelando jogadores, mas hoje sabe como está o futebol, tá difícil. O ânimo na cidade era outro, porque a União chegou ao nível, por exemplo, do Londrina Esporte Clube hoje, um time muito bom, então fez muita falta mesmo. O União, o Matsubara, a Platinense, o Iguaçu, o Cama, um tempo que não volta mais. E o que a Estrada da Bola nos reserva? Vamos começar a descobrir em mais um Campeonato Paranaense.